que está longe, tá? Me fala a cidade que você está, que eu até perdi o nome, pastor Tiago. E também o nosso grande bispo, né? O Laércio, bispo Laércio. Está conosco história, hein? Uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, também, viu? Prazer, me sinto honrado também. Nós que nos sentimos honrados. Então vamos lá, pessoal. Nossa, já está lotando aí, o pessoal já está compartilhando, o pessoal já está chegando com força. Manda essa live aí para os seus amigos, tá? Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, já está chegando mais pastores aí. Meu Deus, está lotando aqui, hein? Pastor Luiz Fernando de Andrade entrando também. Tá entrando muita gente aí. Deus abençoe, forte abraço. Nós estamos num cafezinho aqui, maravilhoso, tá? E tá mesmo. E tá bom, né? Muito obrigado aí ao nosso sonoplasta, né? Que preparou até o café hoje. Esse rapaz é um anjo de Deus. Deus abençoe grandemente. Irmãos, vamos lá. O nosso tema hoje é sobre apóstolos. Nosso bate-papo hoje aqui, que é sempre um tema que traz polêmica para alguns, o que para mim, eu não vejo todo esse teor polêmico, né? Mas a gente vai abordar aí algumas coisas, né? E conosco está o apóstolo Jean, que é pastor de uma igreja na cidade, o movimento apostólico, que é o movimento mais cresce hoje no Brasil e, por que não dizer, no mundo, né? De várias igrejas. Pastor, então passa para nós um pouco dessa posição, como que é, porque o senhor conhece os dois lados do sistema, né? O senhor conhece o outro lado e conhece agora esse profundamente. Então, começa com o senhor aí. Pastor Aniel, é um tema, né? Tudo dentro da igreja vira polêmica, né? Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz, que seja... o próprio judeu fala isso. Quando você tem 3 judeus discutindo um assunto, tem 4 opiniões diferentes. Né? Então, dentro da igreja não é diferente, acontece a mesma coisa. Se você perguntar para um irmão da congregação cristã do Brasil, ele vai falar que não existe pastor. Ele vai falar que o pastor é o Senhor Jesus, ele é o pastor dos pastores. Aí uma outra linha de pessoas também dizem que não existem apóstolos, né? E essa discussão, daqui a pouco não vai ter mestre, daqui a pouco não tem profeta, daqui a pouco não tem evangelista, vai faltar gente aí para poder cumprir o propósito de Deus. O que nós precisamos entender, pelo menos no meu ponto de vista, esses títulos, né, vamos colocar assim, que não são títulos, são funções dentro da igreja que o Senhor entregou. Então, a mesma galeria que está o pastor lá, está o apóstolo lá. A mesma galeria que está o profeta, o evangelista, o mestre, também está o apóstolo. Então, se nós tivermos que tirar o apóstolo, nós temos que tirar todo mundo. Nós temos que tirar o pastor, nós temos que tirar o evangelista, o profeta e o mestre. E a Bíblia fala que quem conferiu isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e assim por diante. Você conhece a Bíblia, em Efésios 4. Qual que é o intuito? Aperfeiçoamento da igreja. Então, a função desses 5 ministérios, e nós trabalhamos dentro desses 5 ministérios, há quem diga que uma igreja não consegue ter os 5 ministérios. Isso é um erro afirmado no meu ponto de vista, né? Respeito quem pensa diferente, porque a igreja necessita dessas 5 funções. Não são títulos. Eles são funções que precisam aperfeiçoar o corpo de Cristo. Para quê? Para que alcance a maturidade. Para que chegue à estatura perfeita do varão perfeito. Sim. Então, a igreja de Cristo, que foi o próprio Cristo que concedeu funções, não títulos, funções, para estabelecer ordem dentro da igreja. Né? Se o pastor me permitir aqui, sim, eu até fui buscar, né, a palavra apóstolos na Bíblia. Aparece 81 vezes essa palavra no Novo Testamento. 81 vezes. Então, não aparece uma vez, uma exceção, 2 vezes, 3 vezes, 81 vezes. E é interessante que a raiz que dá, né, a origem a esse nome apóstolo é ristemi. O que significa? Fixar, estabelecer, defender, sustentar a autoridade ou força de alguém ou de alguma coisa. Então, de onde procede a palavra no grego da ristemi? Que nada mais é do que delegados com autoridade, que receberam uma autoridade para defender o quê? O evangelho.
Então, o apóstolo não é apenas um enviado, como muitos dizem, um apóstolo é aquele que abre igreja, aquele que funda igreja. Não, um apóstolo, segundo a própria palavra apóstolo, que vem de apostoléu, que vem depois dividido em apo e estelo, que significa alguém com autoridade, um delegado com autoridade, para tirar uma pessoa de um todo, separar ele, delegar ele a autoridade em nome de Cristo para cumprir o propósito, ou defender o evangelho. Então, o apóstolo é isso. Não é simplesmente, estou abrindo igreja, aquele cara está abrindo várias igrejas, ele é apóstolo. Porque no conceito apenas da igreja é isso. É abrir, o apóstolo Paulo, se você for olhar, ele não abriu tantas igrejas assim. Mas o que ele fazia? Fundamentava a igreja na palavra. Sim. Algumas igrejas, outros homens tinham fundado, sim. E ele ia lá... Né? Colossos, ele não fundou. E ele estabeleceu, até elogiou a igreja. Elogiou. Né? Elogiou a igreja, olha, não foi ele, elogiou. Exato. Então, você percebe que o apóstolo, ele, no meu ponto de vista hoje, né, que está distorcido, o que tem feito com o título, o que as pessoas têm feito com aquilo que Deus deu, já é outra história. Né, se vocês quiserem falar também, a gente pode falar sobre o assunto. Porém, no meu conceito, é uma pessoa, é um delegado que foi enviado, como os 70 de Lucas 10, porque ali a gente percebe a força da palavra, os 70 que foram enviados, Exato. Como delegados para poder enviar eles nas aldeias, nas cidades, antes mesmo de Jesus ser assunto aos céus, porque tem uma linha de pessoas que diz, né, que tem que ver Jesus ressuscitar, que tem que ter caminhado com Jesus para ser apóstolo. E não é bem isso que a Bíblia nos ensina, né? Então, eu acredito que apóstolo não é título, ele é uma função, não é diferenciado das demais, ele tem uma função com responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Que legal, maravilha. Então, está dada a introdução do nosso pastor Jean. Nós vamos, então, seguir agora, ouvir o pastor Olevac, até porque o pastor Olevac, o tema, a teologia reformada trata esse assunto. Os apóstolos encerrou lá, acabou os apóstolos, e depois a igreja teria, a partir do concílio, dado outra ordenança ministerial, né, conforme a Igreja Católica havia determinado, né? Então, nós temos, porque recentemente o Augusto Nicodemos publicou algo forte, que foi Fujam das Igrejas Apostólicas, né, e trouxe um rebuliço, né? O que o senhor tem a falar sobre isso? Primeiramente, boa noite a todos, graça e paz, uma alegria, uma honra estar aqui com o apóstolo Jean, né, o bispo Laércio, a todos os irmãos, pastor Aniel, todos os ouvintes que estão online conosco, conectados através da 87.5. Bom, o apóstolo Jean, ele foi muito feliz nas colocações que fez. Eu acredito mesmo, até que, citando o saudoso doutor Russell Shedd, a igreja, inevitavelmente, ela passa pelo viés da hermenêutica. Então, você vai é um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas existem interpretações, né? Sim. Nós precisamos entender isso. Mas, respondendo à pergunta proposta para a programação de hoje, os apóstolos existem? É óbvio que existem. Então, assim, para ser bem curto e objetivo, é inevitável, se você pegar o contexto do Novo Testamento, você vai ver que após a ascensão de Jesus, nós tivemos não só Paulo, nós tivemos o próprio Barnabé, que é chamado Júnias, e entre outros, que ali há até uma discussão, né? Aquela palavra Júnias ali é unissex, né? Mas existem apóstolos. O próprio texto de Efésios 4:11, que é a problemática ali da tradução. Exatamente. Existem, ele deu. Agora, qual que é a questão, no meu ponto de vista? A questão não é se existem, a questão é situá-los. Quem são? O que são, o que fazem, qual é o principal propósito de um apóstolo. Eu acredito que o apóstolo Jean, ele tem mais propriedade para falar a respeito disso, porque tá diretamente ligado à sua realidade hoje, né, apóstolo? Sim. Dentro do movimento apostólico, eu respeito, amo, aprendo muito. Eu exerço um ministério itinerante, então a gente percorre
diversas matizes denominacionais, e a gente passa em muitos movimentos apostólicos que são uma bênção, né? A gente percebe a seriedade que eles prezam, principalmente essa visão do reino, Sim, desconstruindo essa questão denominacional, literalmente colonizando a terra com a cultura do céu. Eu valorizo muito isso. Eu discordo absolutamente da fala do Dr. Augusto Nicodemos, apesar de respeitá-lo muito como um grande teólogo, mas nesse quesito discordo. Agora, eu particularmente, partindo de um contexto hermenêutico, eu separo o apostolado primitivo do apostolado global. Eu acho que são duas realidades diferentes. Eu não consigo acreditar, biblicamente falando, que houve uma sucessão apostólica do colégio apostólico. Primitivo. Eu acredito que... E aí entra dentro daquilo que o apóstolo falou, que havia a necessidade de ter sido testemunho ocular, ter aprendido do próprio Cristo, e etc. Esse colégio apostólico, ele foi encerrado ali, com os 12, depois teve o Matias, né? E substituiu Judas, era necessário que isso acontecesse. Paulo se coloca como um abortivo, mas a gente não pode negar, até partindo também da própria etimologia, que é enviado, o apóstolo definiu muito bem essa questão do delegado também para fundamentar, né? E Paulo fala isso, como sábio arquiteto, eu estabeleci o fundamento. Então, eu entendo que sim, que há apóstolos hoje, mas a questão é quem são eles, qual é a prerrogativa apostólica. Um apóstolo é alguém que abre uma denominação, o apóstolo é o cara que vai ficar ali fazendo o que dentro dessa denominação? Qual que é o papel desse cara, entende? Então, é essa a resposta que eu acho que a gente tem que buscar hoje aqui, tentar entender. E o apóstolo está aqui para nos ajudar. A partir dessas contribuições aí. Perfeito. Bom, pessoal, por quê? Eu já vou entrar com os dois pés aqui pelo seguinte, o crescimento da teologia reformada no Brasil, que está crescendo, mídia social, bastante. Toda hora tem no Facebook grupos calvinistas versus arminianos se digladiando, debatendo-se e descendo pau em todo mundo. E evangelismo nada. Exato, evangelismo zero. E uma das coisas que eles mais têm feito, exatamente, é atacar. Quando não está atacando o movimento apostólico, está atacando os pentecostais. Né? Os pentecostais são modinha, dão risada das línguas estranhas dos pentecostais, isso está toda hora no Facebook, e agora estão atacando também o movimento apostólico. Escarnecedores. Estão usando a teologia para escarnecer de pregações sérias, do evangelho sério na vida de muitos pastores. É importante a nossa discussão aqui, porque através desse crescimento da teologia reformada, pastores, eu vejo também, por exemplo, a teologia reformada é sensacionista. Eles não creem na manifestação dos dons. Que é um equívoco. Que para mim é um equívoco. Mas são nossos irmãos em Cristo. Opa, nós não vamos lá perturbar eles. Não está inferindo em questão salvífica. Né? E do outro lado, me parece que eles querem colocar, muitos, um padrão de que tudo siga o pensamento teológico deles. Se não for encaixotado aqui, é herético. E aí é o perigo. Porque o próprio reverendo Augusto Nicodemos declarou que as igrejas Assembleia de Deus e Pentecostais, ele as considera como irmã em Cristo. Sim. Se ele considera como irmãos em Cristo, então as divergências doutrinárias deveriam ser só contradições, meras contradições, não heresia, não é verdade? Então, eu fico preocupado com isso, né? Alguma instituição e denominação querer padronizar, patentear o evangelho para ela. Não é isso, pastor? Com certeza, né? E por isso que nós, muitas vezes, somos chamados de fundamentalistas, né? Porque as pessoas, elas têm um certo conhecimento, e elas acham que aquele conhecimento está restrito somente a ela e ninguém mais tem outro conhecimento. Olha o que Deus está fazendo. O caso de Abraão. Abraão era feiticeiro, estava lá na Mesopotâmia, lá
E Deus foi lá buscar ele. Se nós fôssemos colocar aqui, Deus fala com quem? Deus fala com quem ele quiser. Deus vai buscar quem ele quiser. Sim. Abraão era o cara menos improvável. Na nossa cultura hoje, não, essa pessoa está em pecado, a pessoa está no meio da feitiçaria, como é que Deus vai falar com essa pessoa? Deus foi lá buscar ele. Exato. Limpou ele, deu uma missão para ele, e ele cumpriu o propósito e se tornou pai de multidões. Exato. Então, nós precisamos entender e parar com essa baboseira de um falar mal do outro. Exato. Porque não está ganhando nada com isso. Não, para. Cada um chamou para fazer algo e edificar o corpo de Cristo. Eu sou responsável pelo rebanho que eu tenho hoje na mão, que não é nem meu. Exato. Sim. O rebanho que está lá, o Senhor confiou a mim, certeza. porque quem dá o crescimento da igreja não sou eu, não é estratégia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É muito bom. Se o Espírito Santo trouxe pessoas para a igreja, tirou pessoas da igreja, não é problema meu, que lá é o Espírito Santo. Às vezes ele tira pessoa para poder tratar meu coração, aí ele enche pessoas para tratar meu coração. Então o Espírito Santo ele faz isso. Exato. Então eu vou dar conta das pessoas que o Pai confiou a mim. Eu gosto não de falar de ninguém, de nenhuma igreja, nenhuma denominação. Eu quero fazer o meu quietinho, porque quando chegar lá na glória, não dá conta. Eu falo, papai, o que eu fiz de errado aí? O senhor que é meu senhor, o senhor que manda em mim, Exato. o senhor que me comissionou, o senhor me tirou da onde eu estava lá para poder cumprir a palavra, fiz alguma coisa errada, fiz alguma coisa certa, mereço alguma coisa, não mereço. Só o fato de ter a eternidade para mim já está excelente. Amém. E aí, ao invés dessas pessoas que têm um nome, né, no Brasil, de unir as pessoas, de trazer uma discussão, fazer um concílio. Tem discussão, então não fala mal, junta um grupo de pessoas, faz um concílio nos dias de hoje, mas não esquece de trazer um rabino também, não esquece de trazer todo mundo. Porque no concílio da igreja deixaram os rabinos fora. Sim. Né? Discutiu coisas importantes e não trouxeram ninguém. Por isso que se perdeu. Por isso que perdeu, virou romano o trem aí. Então, nós precisamos parar dessa baboseira, buscar a palavra de Deus sempre, edificar sempre. Mas, meu irmão, sabe, eu vou ao contrário do Augusto Nicodemos. Se você encontrar uma igreja presbiteriana que você acha que é uma igreja eu recomendo. Vai para lá, é uma bênção de Deus, é uma melhor salário que você está lá no mundo. Lá. Eu sou ao contrário. Recomendo. Eu acredito que... O pastor João, só um minutinho. Estou falando aqui, o pastor João Televac é bonito demais para ficar escondido. Porque o senhor está... Vem para cá um pouquinho, pastor Jean. Vamos ficar aqui, ó. Porque o senhor está escondido, aí o pessoal quer ver seu rosto. Rapaz do céu, vocês querem assustar que tipo de bicho? Falaram que o senhor é bonito demais. Ele está na moda, cara. Eu não sei se quem falou que foi bonito demais. Foi a sua luz esposa. Aqui, a luz do apóstolo Jean está resplandecendo. Foi a sua mãe que falou. É o cabelo do pastor Laércio Branco que está clareando, gente. O pessoal está entrando, antes da gente continuar, pastor, o senhor terminar o raciocínio, mandar um abraço. Tiago Rodrigues, tá? O pastor Tiago, da Assembleia de Deus, forte abraço. Daniele Marcelino, forte abraço. Luiz Fernando Andrade, pastor, que esteve pregando na nossa igreja esse dia, forte abraço. Jorilson de Itapira, o vereador lá, né? Deus te abençoe, Jorilson, que deu uma placa para o ITEP. Estava vendo a lembrança esses dias. Everton, pastor Everton da IPM, forte abraço. Também da Adelogos, Sueli, Bispa Florese, Deus abençoe grandemente, está lá ouvindo. Não, só gente boa aqui, né? E Daniele Oliveira, que é a digníssima. A digníssima. O trem. Vai até chorar lá agora, né? Pastor Bispo Luiz Campos está aqui, né? Pastor Bispo Luiz Campos está tão gostando que toda vez que tem o nosso programa, ele está aqui. Mergulha aí, pastor. Mergulha aí, Bispo. Ele está aqui, não vem com essa mergulha aí também. Tem que levar o alto clero. Tem muito conhecimento ali, rapaz. Do baixo clero. Eu estou com medo de abrir a boca aqui, ele está olhando ali para mim, eu vou falar o quê? Eu estou quase sumindo aqui no microfone, que estou no meio de... O professor ficou olhando aí. Eu sou um eterno aprendiz. Pastores, vamos lá. Efésios 4:11, eu vi a interpretação de muitos teólogos. Não vou citar aqui. Vou citar a interpretação, para ser delicado. De que ali Deus deu uns para apóstolos, depois profetas, doutores, mestres, e a sequência. Isso, evangelistas e profetas. Pastores e mestres. De que ali está se referindo à hierarquia da igreja estabelecida nos tempos, começando pelos apóstolos. Só que aí temos um equívoco. Opa, total. Se começou nos apóstolos, qual foi o tempo estabelecido de evangelista só na igreja? Não, isso aí não... Ou seja, está errado. Total. Você alegar que Efésios 4:11 começa nos apóstolos e segue
uma sequência. Vai terminar nos mestres. Vai terminar nos mestres. Então, a última etapa da igreja seria só mestre. Só mestre. Está errado essa interpretação. A ideia ali Né? é falar da diferença dos membros. Diferença. A beleza do corpo é a diferença dos Exato. membros. Então, cada um na sua função. E não visando a dispensacionalismo edificação. ministerial. Não, ali. não, de jeito nenhum. E até alguém me mandou hoje uma charge de algo real, né? Que o reverendo estava lá falando de apóstolo, e alguém colocou uma menininha falando assim, mas a palavra reverendo também não tem na Bíblia. Missionário também não tem na Bíblia. São títulos, Sim. e vocês aceitam quando quer, absolutiza o que quer, Sim. e relativiza o que não quer. É, Ou seja, É isso aí. Sempre foi assim. Mas, Sempre. assim, Infelizmente. o que eu quero deixar claro aqui, gente, que se você dá uma lida no Novo Testamento, você vai perceber que após a ascensão de Cristo, após o ministério, durante o ministério de Paulo, houve apóstolos, né? Você vai perceber que o próprio Barnabé tanto foi que fala dos falsos apóstolos falsos apóstolos. que estavam entrando na A igreja. questão não é se existe, a questão é quem são eles, o que eles fazem. O conceito, né? O conceito do ofício, da Exato. função. Exato. Né? Quem são os apóstolos hoje? O que eles fazem na igreja? Se você partir desse princípio de Efésios 4:11, você vai perceber que você tem 5 ministérios. Qual que é a função de um evangelista? Qual que é a função de um pastor? Isso. Então, você vai perceber que cada um destes opera igualmente buscando a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo. Então, o evangelista é o cara que vai lá e vai pregar o evangelho. O pastor Exato. é o cara que vai apacentar o cuidar, rebanho. o mestre é o cara que vai vir com a O doutrina. presbítero, O pastor, supervisor. O dom profético é aquele cara que Deus vai usar ali para alinhar e etc. exortar a igreja. Exortar. E o apóstolo? Essa é a questão. Quando eu falo da interpretação primitiva e global, estou dizendo que existiram os apóstolos primitivos, que são esses caras ali, o colégio apostólico, aqueles que andaram com Jesus, foram um testemunho ocular e tal, mas você tem um apostolado global que está relacionado muito à questão missiológica. A questão não apenas de ir, mas de fundamentar. Você, por exemplo, você vai pegar o contexto da história da igreja, você tem pessoas que foram pregar em lugares longínquos, que o evangelho ainda não havia sido pregado, e essas pessoas eram chamadas, dentro do contexto da história da igreja, de apóstolos à tribo tal. Apóstolo Hudson Taylor. Exatamente. Então, aí, considerado heróis da fé. É um apóstolo. Então, a pergunta é, existem apóstolos? Existem. Quem são eles? Dentro do contexto interpretativo do Novo Testamento, eu acredito que os apóstolos são as pessoas que Deus levanta para ir, plantar, fundamentar e exercer autoridade, né? Exercer administração. Trazer para perto os pastores, os evangelistas, cuidar. Então, é uma figura de liderança, realmente. Então, eu acredito que existam, sim, os apóstolos. Legal. Pastor Jean, fala mais um pouco. Sim. Na verdade, aqui, ó, Lucas 10, eu quero ler aqui esse texto, né? Quando Jesus, ele envia apóstolos, enviados. Antes da sua morte, antes da sua ressurreição, ascensão, ele diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 70. Ele já tinha enviou mais 70 aqui. Exato. Enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade, e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se nós pegarmos a definição da palavra apóstolo, e ela diz que é um delegado que foi enviado com autoridade para defender uma coisa, para defender uma causa ou alguém, está em nome de alguém. Então, se nós entendermos que o evangelho, ou seja, que ainda existem pessoas a ser salvas, que precisam ouvir o evangelho, os apóstolos existem nos dias de hoje, porque eles têm essa autoridade.
Eles foram comissionados para isso. Só que o que nós vemos nos dias de hoje é que isso virou um título. Apóstolos são títulos. Apóstolos são funções. Esse é um grande problema. Você está entendendo? Isso que é, a Esse é gente o tem que grande separar. problema. O cara dorme membro, abre um portão lá na casa dele, coloca 5 cadeiras e vira Apóstolo. É o apóstolo. Aí apóstolo, se problema. auto-intitula. E acaba afetando quem verdadeiramente foi chamado para o ministério. Para você ter uma ideia, eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nenhum de nós. Fugi. Essa Deus é a sabe do que eu estou falando aqui, fugir. É Uma verdade. vez eu convidei um apóstolo para vir ministrar na nossa igreja, um apóstolo, se ele estiver até ouvindo, deve estar na Argentina, não está ouvindo, Joey Garcia, não sei se já ouviu falar dele. Trouxe ele veio ministrar na nossa igreja, o bispo estava presente, é testemunha do que eu estou falando aqui, ministrou, depois né, no final da mensagem, falou, eu quero chamar o Jean e a sua esposa aqui à frente, aí subiu lá, olha, vocês são apóstolos. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que vai fazer o negócio aqui? Eu falei, vai zicar isso daqui tudo, não é possível. Não estava programado, estava, bispo? Não estava programado. E aí ele falou assim, ó, a igreja, vocês reconhecem eles como apóstolos deste lugar? A igreja inteira levantou a mão e falou assim, caramba, meu, podia não levantar a mão nesse dia. E levantaram a mão, tudo, aquele negócio, não sei se foi emocional, sei lá o que aconteceu. Bom, fizeram a unção, impor as mãos sobre nós, nos reconheceram apóstolos. Só fazendo um parênteses aqui. Uhum. Nós não levantamos nenhum pastor, nós não levantamos nenhum apóstolo, nós não levantamos profeta. Nós reconhecemos o serviço Sim. na vida de alguém. Sim. Quem levanta é Deus. Nós só apenas reconhecemos com o presbitério a respeito desse assunto. Tá? Uhum. E aí, como eu tinha uma liderança que não era ele nesse momento, Uhum. eu fiz o seguinte, terminou o culto, levei o rapaz para jantar, o apóstolo para jantar, depois liguei para o meu pastor. Sim, correto. Eu falei assim, Aconteceu isso. bispo, o negócio é o seguinte, aconteceu um negócio aqui na igreja aqui, e me levantaram apóstolo aqui, cara. Aí ele falou assim, você tá brincando? Eu tô falando a verdade. Ó, vou falar uma coisa pro senhor. Vem no outro domingo e desfaz trem aqui. Desfaz isso daqui, porque... Né, o senhor falou isso. Falei pro meu pastor. O senhor, na época, não tinha dimensão de Não, eu falei, mas nem pastor queria ser, meu. Eu falei, apóstolo agora? Aí eu peguei e falei assim, o senhor vem aqui, pelo amor de Deus. Ele falou assim, não, vamos conversar. Eu falei, não, vamos conversar sim, porque o negócio ficou sério. O senhor tem toda a autoridade de chegar aqui no domingo e desfazer o que foi feito no domingo anterior. Aí ele falou, eu vou conversar. Aí veio, conversou com os líderes, perguntou para os líderes, vocês reconhecem ele com essa função? Reconhecendo, falei assim, lascou de vez. Aí eu falei assim, não vou arrancar nada, não vou tirar nada, porque foi Deus que deu para você e nós não podemos tirar isso. A partir daquele momento, vou falar, eu fiquei muito mal, mas a partir do momento eu pensei assim, ó, bom, se Deus entregou isso daqui, independente se foi o homem, ou se não foi homem, ou se foi Deus, eu vou cumprir aquilo que foi me dado, porque eu não posso desprezar o dom que Deus me deu. E a partir daqui, demorou para pegar no tranco. Engasopou, rapaz. Sabe quando você empurra aquele carro? Passou no carburador, engasopou. Mas demorou. Eu falei assim, já que o Senhor está entregando, então eu vou fazer. Naquele dia ele vai saber se eu sou, se eu não sou, se vai, se as pessoas vão reconhecer. Eu não estou nem aí. Aí foi engraçado que as pessoas chegam lá em mim e falam assim, ó, olha, posso te chamar de pastor? Pode. Posso te chamar de apóstolo? Pode. Posso te chamar de... Eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Me chama do que você quiser, pelo amor de Deus. Me chama, porque isso daqui não entra no meu coração. Sim. Você está entendendo? A função que eu exerço não vai entrar no meu coração. Sim. Entre amigos aqui, cara, nós estamos aqui entre amigos, me chama de Jean, cara, eu não chamo. Apóstolo é uma função que eu exerço lá. E para a vida daquelas pessoas que me reconhecem. Quem não me reconhece também, está tudo certo. Está tudo certo. Então eu não tenho isso no meu coração e nunca vai entrar isso no meu coração, porque a obra é do Senhor. Aleluia. E naquele dia ele vai recompensar. Com certeza. É ele. Não é o homem nenhum que vai me recompensar aqui na terra. Glória a Deus. Então eu estou tranquilo nisso. Eu entendo que há hoje uma necessidade muito grande das pessoas se afirmarem, né, e buscar essa afirmação, essa necessidade de ser reconhecida e tal. Então, acaba buscando se esconder atrás de títulos, né? E, assim, a gente não pode se mover por isso. A gente se move por um propósito. Posso confessar uma coisa? Independendo do título, você está cumprindo o propósito que Deus colocou no seu coração, não está? Sem título ou com título, você está lá. Eu vou te confessar. Então, ainda que alguém não te chame de pastor, de apóstolo, uma vez o irmão falou, você já vai falar,
Ô, irmão, ô, pastor, desculpe, te chamei de irmão. Eu falei, mas eu sou seu irmão, filho. Eu sou teu irmão, pode me chamar de irmão. Isso não vai afetar a minha identidade, nem vai alterar o meu propósito. Eu estou fluindo, filho. Pode falar, pastor. Não, na verdade, eu que peço desculpa de cortar o irmão aí. Não, pode falar. Eu confessar para todo mundo que está ouvindo aí. Né? Olha aí. Rapaz do céu. Olha aí. Eu quis arrancar esse negócio de mim. Pastor. Eu estou falando para você. Por quê? Não a unção, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a unção que Deus me deu, eu tenho um caráter em Cristo. Mas, meu irmão, existem pessoas que te enxergam apenas como isso. E eu não quero ser conhecido como isso. Uhum. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que fez um papel, se bem ou mal, não sou eu e nenhum irmão que vai julgar eu a respeito desse assunto. É o Senhor. Naquele dia ele vai falar assim, cara, você foi muito mal, hein? Nota 0 para você. Eu falei, amém, o Senhor é o dono de todas as coisas. Sim. Né? Então, eu tentei, de todas as formas, achar alguém para poder desfazer isso da minha vida. Imagina. Porque é uma coisa que, na época, fez muito mal para mim. Peso, Hoje, né? graças a Deus, eu estou levando... Estou indo bem. O peso só vem Mas, quem tem meu responsabilidade. querido, foi difícil. Eu vou falar para você, foi um período muito difícil para mim. Pastor Daniel, só me permitiu, eu queria fazer uma pergunta bem Oh. pertinente, relevante, e queria perguntar para o apóstolo, porque assim, a nossa audiência, eu acredito que tem muitos pastores nos Tem assistindo, bastante pastor assistindo. e muitos irmãos que são estudantes de teologia. Bastante E hoje, assim, também. nós temos hoje a internet, e eu costumo dizer que a internet deu voz a muita gente, inclusive aos idiotas. Então, o cara atrás de um monitor ali, ele fala mal de todo mundo, ele se senta na cadeira de Deus e ele começa a brincar de Deus ali. Ele toca num, toca em outro, fala mal. Nunca estudou nada, é doutor em tudo. Então, eu queria ouvir do senhor assim, o que acontece? Acho que todos nós aqui concordamos que o apóstolo existe. Está lá em Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, pastores, buscando o aperfeiçoamento dos santos, até que chegamos à plenitude Dos tempos. Então, isso aí é até a volta de Cristo. O ministério está aí para aperfeiçoar a igreja até que ele venha. A minha pergunta para o senhor, que o senhor hoje recebeu, o senhor acabou de compartilhar conosco essa experiência que aconteceu, o senhor recebeu essa função, foi incumbido através de um argentino, uma autoridade que veio. A princípio, o senhor teve uma certa relutância com relação a isso. E eu acredito que, a partir de então, o senhor começou a buscar a entender e a compreender isso que chegou no senhor. Então, hoje, o apóstolo Jean, que cuida de um rebanho, diga-se de passagem, uma bênção, né? Tem em vários lugares, cidades. Qual que é o entendimento do senhor com relação a um apóstolo hoje? O que o apóstolo... Porque, assim, muita gente que está nos assistindo talvez vai dizer assim, é o cara que abre igreja, é o cara que vai fazer uma missão no meio da tribo missionário, indígena. Mas para o senhor, o senhor não é um missionário. O senhor não é o cara que está indo para o meio do mato visitar. Então, assim, o senhor hoje, para pastores assembleanos que estão nos assistindo, o senhor seria a figura do pastor presidente ali, do cara que está ali administrando as congregações, pastor. Mas dentro da visão apostólica, desse segmento do movimento apostólico, o que seria um apóstolo? Nós temos um muito conhecido, que é o Luiz Hermínio, entre outros. Sim. O que seria essa figura? Ele é responsável por quê? Qual é a sua área de atuação dentro do contexto do corpo de Cristo, pastor? Ok. O apóstolo, no meu entendimento, é aquela pessoa que vai fundamentar a igreja na verdade. Ele tem que defender a verdade, porque ele recebeu a verdade. Cristo é a verdade, o evangelho. Então, a primeira coisa não é ficar saindo, abrindo igreja, fundando igreja, plantando igreja, mostrando quem tem mais igreja, colecionando igreja. Não é isso. No meu entender, apesar disso fazer parte da história dele, o próprio apóstolo Paulo fala, traga em meu corpo as marcas do evangelho, né? Você vê que sinais, prodígios, milagres aconteciam ele. E se nós falarmos de sinais, prodígios, isso tem acontecido na minha vida também. Sim. A gente tem visto pessoas que já ressuscitaram, através da unção que Deus colocou sobre a minha vida. Eu não tenho poder de ressuscitar ninguém, não sou curandeiro, não sou nada disso, mas o Espírito Santo, através da minha vida, ele usou a minha vida para ressuscitar pessoas, para curar pessoas de câncer. Tem testemunhos, não é um. Não, pessoas que não podiam ter filhos na igreja, pessoas que tinham diagnóstico de médico. E eu não estou falando de coisa de 10 anos, testemunho de 10 anos, não. Eu estou falando de testemunho agora. Semana passada, semana retrasada, leucemia. Então, se
um dos requisitos para ser um apóstolo é milagres e sinais acompanhando, então tá aí. Eu não gosto de mostrar, mas tá aí. Quem quiser ver, tá aí. Tá? Não gosto de falar sobre esse assunto. Agora, a maior responsabilidade hoje, no meu entender, Sim, dessa função apostólica, isso, da função, não do título, da exatamente. função apostólica, é fazer com que a igreja seja estabelecida no fundamento, que é Cristo. Aí é Na verdade. Aí é onde entra a questão da mentoria, da mesa com pastores. Exatamente. Você Porque vai existem tratar o doutrinas. coração dos pastores que estão acompanhando. Existem várias doutrinas. Existem doutrinas de fariseus, Sim. existem doutrinas de demônios, Sim. existem doutrinas de homens, não é isso? Sim. Existem várias doutrinas. E a maior função hoje de um apóstolo da atualidade é fazer com que a sã doutrina, a verdadeira doutrina, não estou falando de usos e costumes, estou falando da sã doutrina, seja colocada no coração das pessoas. Amém. O pastor, o apóstolo, eu entendi, todos nós entendemos perfeitamente, muito bom, mas eu quero fazer uma pergunta ainda dentro dessa, no sentido de que vocês todos, eu acho que há de convir com a gente, comigo, que um pastor que não necessariamente seja chamado de apóstolo, ele também pode Com certeza. Exercer esse papel, correto? A Corretíssimo. pergunta que eu faço para o senhor é: como que faz essa transição? Qual é o entendimento que nós temos para reconhecer alguém Mas dentro a do mesma corpo de função. Cristo? Porque, tipo, eu tenho aqui o bispo, né? Uma figura né, com as cãs brancas. Então, assim, a gente olha para ele, você vê, poxa, se fosse superintendente, se fosse olhar fisicamente, eu chamaria ele de apóstolo. Mas ele é um bispo. E ele exerce essa função junto do senhor, também acredito, só defende a verdade, sim ou não? É alguém que defende a verdade. Então, ele exerce exatamente essa função que o senhor está dizendo. Como que a igreja ou a própria liderança, no caso o senhor, faria para transicioná-lo, já que ele, entre aspas, exerce a mesma função? Vocês entenderam a pergunta? Entendemos. Porque na Assembleia de Deus tem aquela tem um plano de carreira. Essa é a verdade. Tem gente que vai ficar bravo aí, mas é cooperador. Começa. Ele a vai, escadinha. aí o camarada passa 20 anos de diácono, depois. E alguns até vão porque não tem mais opção. Não é a vocação. E eu sou contra isso. Para mim, a vocação não tem plano de carreira. E eu entendi o senhor. Exatamente. É porque, assim, ele falou que o apóstolo é aquele cara que vai defender a verdade, né? A doutrina vai convergir o coração dos pastores, do corpo, para essa verdade. Ele é um apologeta. Ele é um cara que vai lutar ali pela causa, vai revelar o Cristo, vai testemunhar a ressurreição até que ele venha. Em tese, o pastor faz isso, o evangelista faz isso, né? O mestre faz isso. Então, a minha pergunta é: como fazer essa distinção, sendo que nós, entre aspas, os 5 ministérios ali, de alguma forma, passa nesse caminho. Então, como que eu faço essa transição? Quando que eu olho para um bispo ou para um pastor e penso e digo, esse cara é apóstolo? Quando que eu vejo isso em alguém? Como que eu reconheço isso em alguém? Essa é a minha pergunta. Na verdade, né, cada igreja tem a sua maneira de levantar pessoas, de reconhecer pessoas. Como eu disse, lá na Igreja Cefa, no qual eu sou presidente da igreja, nós não levantamos ninguém. Então, não é porque eu sou apóstolo, eu vou dar o título de apóstolo para alguém. Isso. Não funciona assim lá. Sim. Em outros lugares se funciona, respeito a maneira de como a igreja atua dessa forma. Ali na Igreja Cefa, nós reconhecemos aquilo que a pessoa faz. Então, por exemplo, a pessoa ela é mestre. Então, você percebe que ela tem o veio de ensino na vida dela. Eu não vou chegar lá e vou meter a mão na cabeça dela porque eu sou apóstolo, agora você é apóstolo a partir desse momento. Não existe isso. O que está saindo na vida dela? O que nós estamos enxergando na vida dela? Mas não somente eu, o presbitério e a igreja, o corpo de Cristo. Então, se nós estamos vendo aquela veia ministerial fluindo na vida dele, ele está inclinado. Agora, tem uma outra coisa também. Todos nós somos apóstolos? Paulo falando, todos são apóstolos? Não.
Então, não é todo mundo vai ser apóstolo, não vai ter só Só apóstolo, apóstolo na e igreja. não vai ter mais membro, não vai ter nenhum. E aí fala assim, não, eu quero ser apóstolo. E aí o pastor, cadê? Né? Então, nós não podemos entender como uma situação de premiação ou o grau máximo. Daqui a pouco o cara vai ser Ao máximo vice-deus, de honraria. daqui a pouco o cara vai ser a quarta pessoa Patriarca. da Isso, Trindade. legal. Ele vai querer entrar lá, não tem mais espaço para ele, porque o Muito homem fala assim, legal. ó, eu quero plano de carreira aí. Não, ali dentro da comunidade evangélica da família, nós reconhecemos o chamado. E aí vamos supor que tem alguém ali dentro que tem essa veia apostólica. Sim. Existe um apóstolo ali, existe. Mas tem alguém ali também que tem essa veia Eu apostólica. ia te perguntar isso. É possível ter dois Sim, no mesmo por que lugar, não? né? Lógico, Jesus teve, tantas Sim. outras pessoas, Legal. sem problema nenhum. Legal. A pergunta é, cabe nesse momento isso? Entendi. Porque quando você, esse é o grande problema, quando você dá poder a uma pessoa, né? A Isso é uma pessoa, problemática. você começa a criar Isso é uma uma pessoa para bater de frente com você. Ela não vai Exatamente. entender que aquilo é um presente de Deus. Uhum. Né? Graças a Deus, a liderança que nós temos hoje é uma liderança saudável, Amém. uma liderança sadia, todos eles entendem o lugar. Nenhum deles, nenhum momento almejou. Outra coisa que eu gosto de ressaltar, pega a figura de Elias, né? Tinha tantas pessoas servindo Sim. ele, tantas pessoas. Eu falo, gente, eu posso levantar aqui o máximo de apóstolo possível, o máximo de bispo, o máximo de pastor possível aqui. Mas a unção só vai descer sobre a vida de quem servir bem. É verdade. É o caso de Eliseu. No caso de Eliseu. É porque né? a própria igreja Aí, vai reconhecer pelo serviço. O serviço. Então, assim, ó, eu posso reconhecer Sim. o seu ministério, mas te dar a unção que eu tenho, não. Essa unção vem do alto. Essa unção, ela vai ser dada à pessoa que serve bem. Por isso que Eliseu, ele recebeu É. isso. Aí Eliseu não teve pessoas. Até o Geazi tentou lá, mas desviou o propósito. O que aconteceu com a unção desse homem? Onde estava? Ficou no tutano dele, sepultura no dele. osso dele. Você percebe que um soldado depois cai, morre lá, Ressuscita. o homem ressuscita, porque a unção, ninguém requereu aquela unção. A unção não foi passada para ninguém, porque ninguém serviu bem. Então, fala só, eu posso ter 50 pastores aqui, aí acaba todo o ciúme. Legal. Ah, quem? A unção de quem eu vou ter? Aí você fala assim, gente, olha, quando eu partir, se vocês estiverem servindo até o fim, se Deus achar que a unção que está sobre a minha vida vai transferir, é Ele que vai transferir, não sou eu, não. Legal. Então, nós reconhecemos. Agora, a unção não sou eu que dou. É o que eu entendo também pela vocação. Assim. Por exemplo, João Batista. O nome dele não era João Batista. Ô, Batista, né? Quando você pega, por exemplo, Paulo Funileiro, Gustavo Funileiro, João Pedreiro. Açougueiro. Quando o nome está associado com aquilo que a pessoa faz, você pode chamar. Porque ele está completamente interligado com a identidade, e o propósito. Eles estão ligados. Você pode chamar o João Pintor, porque todo mundo sabe que ele é pintor. Então está ligado, né? Mas vamos lá. Outra coisa, o dons ali que aparece em Efésios 4, Sim. não é carisma. Exato. É doma. É doma, que não E é aí, carisma. Exatamente. E essa palavra doma não é uma coisa tão especial assim. Você vai encontrar 4 vezes só a palavra doma no Novo Testamento. Só 4. 3 vezes fala assim, ó, boa dádiva. Dádiva. Está escrito de dádiva. Então, é uma função comum. Não, o cara era pintor. Vamos usar essa metáfora aí, né? Vamos lá. O cara era pintor. Só que hoje o cara é açougueiro. O cara é açougueiro. O cara mudou. O cara não está fazendo mais aquilo. Então, o ministério ali é para quem está fazendo a função. Exato. Diferente de dons. É diferente. Diferente de dons, diferente da experiência ministerial que você tem. Exato. O cara vai ter a experiência ministerial, o cara vai ter o dom fluindo nele, mas se ele não tiver fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado, por isso que eu falo, a unção é para. A unção é para. Deus me ungiu para. Toda unção tem um propósito. Sim. A unção é uma designação de autoridade. Se eu te ungir para ela tem uma tal função específica. Essa função precisa ser cumprida. Sim. A partir do momento que você deixa de cumprir a função pelo qual foi designado, você para de viver aquilo. Exatamente. Você vai ter só o título. Sim. Eu fui açougueiro, eu fui pintor e tal. Mas e a unção sobre aquilo? O pastor Levac gosta de definir unção, né? Como é que é unção, né? Unção, né? Bom, pessoal, tá muito legal aqui, tem bastante gente, uma hora voando aqui.
Passa rápido. Passando rapidinho, senão o pessoal vai ficar brabo aí também, o pessoal da teologia reformada vai vir na minha garganta. Ah, pastor, o senhor não falou... Ele se baseia nos pressupostos de validade histórica da seguinte maneira, que pós-morte dos apóstolos, a igreja não se valeu mais de nenhum apóstolo, que nem os discípulos diretos de João, por exemplo, Tertuliano, Policarpo, os pais da igreja, não se autodenominaram apóstolos. Vem até o concílio no ano 300, depois vamos ter o concílio de Nicéia, e daí não teve mais a designação apostólica. Eu vi recentemente alguém fazendo a seguinte defesa. Bom, se o pressuposto é válido, histórico, que não há uma normativa, não haverá mais apóstolo. Sim. Tem um pressuposto dando uma ideia que parece indicar não ser. No entanto, se a gente pegar a primeira, a segunda e a terceira carta de João, o próprio João, na terceira carta, não se identifica como apóstolo. Pedro também chama no momento. A gente também pode olhar para dentro da história da igreja e ver que os próprios apóstolos também, em algum momento, não se identificaram como apóstolos, né? Embora fossem os apóstolos. Pedro falou presbítero. Presbítero, né? Exatamente. E também pegar o contexto que a igreja está sendo perseguida naquele momento, a igreja está sendo fortemente perseguida, é pouco provável que nós tivéssemos os próprios discípulos dos apóstolos saindo, colocando lá, ó, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, né? Então nós temos a argumentação reformada. A argumentação reformada vai bater que a história vai argumentar em prol deles de que até a formação da igreja, pós-morte dos apóstolos, não teve mais nenhum apóstolo. No entanto, a gente está falando já da igreja sendo dominada por Roma, a igreja sendo romanizada, e existe, os amilenistas vão ficar revoltados aí agora, mas pode ficar revoltado. A ideia o senhor é milenista, né? Cuidado. A ideia do amilenista nasce da ideia de que o reino de Cristo através da igreja, mas quando nasceu essa ideia, é de que o reino através de igreja, de que igreja? A igreja católica. Porque não tinha igreja protestante na história. Vai nascer no ano de 1500. O reino de Deus se propaga através da igreja. O milênio já está na terra através da igreja. Que igreja? Igreja católica. Essa era a ideia. É só ler Cidade de Deus, de Agostinho, e ver outros livros. Então, se a gente pegar o que foi formado no ano 300, era uma ideia centralizada romana, de governo, e uma tendência de desligar de Jerusalém. A igreja é a questão da substituição, a teologia da substituição, que Israel foi substituído pela igreja, que é um absurdo, né? Ou seja, esse desligamento... Efésios capítulo 2, né? De ambos fez um. De ambos fez um. Então, esse desligamento acabou afastando a igreja de Jerusalém e aproximando da igreja romanizada. E eu acho que um perigo muito grande isso também. A igreja parte de Jerusalém. A base dela é lá, né? Você não pode desligar isso. É a fonte, né? É a origem, né? Eu acredito que a argumentação histórica ela não está acima da argumentação textual. Exato. Então, assim, obviamente, você pode até falar, não houve na história, apesar de que existiram, sim, pessoas chamadas apóstolos, né? Mas, biblicamente falando, você tem os textos aí. A minha questão, eu particularmente entendo que há, sim, uma diferença entre os apóstolos, entre o colégio apostólico. Exato. Concordo. Eu acho que não tem como você comparar o cara que foi testemunha ocular. Como ofício de profeta. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Mesma coisa. Entende? Agora, falar que não existe que hoje. Não existe hoje como? Se está lá em Efésios 4. Exato. Se algumas pessoas foram chamadas dentro do contexto do Novo Testamento, Exato. Barnabé, Júnia, a gente não sabe ali se é um homem, se é uma mulher, né? O texto grego ali é unissex, a palavra, enfim. Mas, historicamente falando, você vai ter pessoas que carregam essa nomenclatura com base no serviço que exerce. Exato. Entende? Com base no serviço que exerce. Então, assim, se você está exercendo uma função
e o corpo, juntamente com as autoridades constituídas, olham para você e reconhecem essa autoridade na sua vida, eles vão apenas concordar e impor as mãos. Exato. Né? Então, eu particularmente, para mim, hoje, um apóstolo é a figura de alguém que Deus estabeleceu como autoridade para governo. Né? É a figura de uma pessoa que Recebeu uma visão. não apenas vai ir como um missionário, Sim. mas é uma pessoa também que tem aquela autoridade. É a figura, assim, que responde a Deus. Seria ali o Moisés, na época dos hebreus, seria o Paulo, na época ali das suas viagens, enquanto plantava as igrejas. É essa figura de autoridade pastoral, né? O problema é que, dentro do contexto brasileiro hoje, você olha as referências que nós temos de apóstolo, assusta. Exatamente. Aí o cara fala, não, isso é apóstolo? Meu Deus, não é apóstolo, não existe. Só que existem diversas outras referências que as pessoas às vezes não têm acesso. O Luiz Hermínio foi convidado para pregar na DEVEC. Sim, Agora, sim. o Silas Malafaia levou ele lá. Da Assembleia de Deus, o Silas levou o Luiz Hermínio lá. E ele ministrou lá para os pastores da Assembleia de Deus. Ou seja, que é uma mudança. Sim. E outra coisa. Enorme. Pastor, só para deixar bem claro aqui que não é heresia, irmãos, você usar esse termo. Não é uma heresia, você não está cometendo uma Pastor heresia. Levar, que até tem um livro que diz que esse negócio de apóstolos é uma coisa lucana. Só Lucas vai trazer esse termo. Mateus, Marcos e João não traz esse termo. Seria algo lucano, no sentido de que o pessoal interpreta como liderança, como hierarquia. Sim. Que seria algo lucano. Tem gente já defendendo isso. É porque ele caminhou com Paulo, né? Exato. Ele vai caminhar com Paulo. Ele caminhou com Paulo, ele viu de perto a figura de um apóstolo. Ele sabe como um apóstolo desenvolvia o seu trabalho. Isso. E é por isso que ele trata desse assunto. Agora, assim, é curioso também afirmar que nós temos um livro na Bíblia chamado de Atos dos Apóstolos, para poder ficar eternizado. Eu falo assim, são atos, poderia ser Atos do Espírito Santo. Sim, poderia. Mas é Atos dos Apóstolos. Mas é Atos dos Apóstolos, né? A pergunta é, acabou? Não. Ou ainda continua? A igreja parou? A igreja parou? Então, se são Atos dos Apóstolos nesse período primitivo... Os preteristas adoram, né? Né? Então, quer dizer que continua. A seara é grande. Os ceifeiros são poucos. Então, agora, existem aberrações, existem excessos... Sim. Em todo lugar, né, pastor? Em todo lugar. A gente tem que saber equilibrar isso, dosar isso... para não sair uma coisa complicada. O pastor Levar, que foi feliz de falar no começo aí, o pessoal chia com esse negócio do apóstolo. Mas missionário, que é consagrado, missionário, reverendo, que são títulos, aí pode. Esse pode. Né? Esse pode. Mas Mas a função de... Pode também. Então, O levita do louvor. O levita do louvor. Não sabe nem que a irmãzinha que põe 5 cadeiras lá que o pastor falou. Exatamente. Pode. Pronto. Aqui, nós temos 2 bispos aqui, né? Sim. Não está nos 5 ministérios. E é apóstolo. De suma importância da igreja. É bispo. Não, eu ainda não cheguei até lá. É um certo nome. Chegou. É apóstolo. É bispo. Me perdoa. Independente... Eu acho que ficou tão popularizado o bispo. O apóstolo Luiz Campos. Eu estou falando assim, apóstolo Luiz Campos. Eu enxergo ele. Claro, pastor, então vem aqui então. Pega, então entra na rádio aí. Pega o microfone, entra Pega aí. o microfone aí. Eu tô assim. Tá passando no você, mano. A coisa tá... O homem tá passando mal de pé ali. Sabe, eu tô passando mal mesmo. Esse assunto eu já trato nessa cidade. Faz tempo, é verdade. Entra aí, pastor, fala na rádio aí, ó. É que eu tô aqui. Vem, pastor, pelo amor de Deus. Mergulha nessa. Ó, se o senhor pôr a cadeirinha, o senhor vai aparecer na câmera aqui no canto. Aqui, vem aqui. Eu cedo o microfone aqui pro senhor. Aqui, meu gente, isso aqui foi improvisado agora, que o bispo não tá aguentando aqui. Nossa. Ele entrou aqui. O Gustavo, a câmera vai ter que dar uma viradinha para pegar o bispo ali. Espera aí. Para não sair. Quer chegar mais perto? Aí. Mais um pouquinho só, Gustavo. Pronto, Aí, mais um pouquinho.
Aí, pegou, Bispo. Ficou bom. Veja um pensamento que eu defendo há muitos anos, desde a minha conversão. E essa foi a razão principal da minha saída da tradição. Foi quando eu conheci a visão apostólica. E na época que eu estudava a visão apostólica, ninguém falava em apóstolo, porque não era, ninguém divulgava. O primeiro apóstolo a pisar no solo brasileiro foi em 62, morre Celular. Sim. Veio pela Assembleia de Deus e aceitaram, não porque ele era apóstolo, aceitaram por conta dos milagres. Exato. Só. Depois, em 2009, é que veio aquela explosão através do René Terra Nova, quando já vinha, né? Já vinha. Peter Wagner, dos Estados Peter Unidos. Wagner. Peter Wagner. veio do Concílio Apostólico. Sim, sim. Exato. Aqui Legal. passou Virou da concílio. cobertura para o apóstolo René. Mas quem difundiu com força no Brasil inteiro, que ungiu 27 apóstolos uma vez, e eu estava lá, foi o René. Ele que deu o pontapé principal para que hoje tivéssemos apóstolos. Sim. O chamado ministerial, você já nasce com ele. Isso é um E fato. não existe essa coisa de hierarquia, de que eu chego na sua igreja, é o meu pensamento. Plano de carreira, né? Me perdoe, esse plano de carreira que você diz, A escadinha, a escadinha. você, Começa como já. né? É. Você começa como cooperador. Isso. Aí, Agora é auxiliar de escala agora, né? 10 anos você vai para o diaconato. Agora olhe para a minha cara se eu tenho cara de diácono. Olha essa cara mal escondida. Não, o senhor não aqui, você vai dom me pôr- nenhum de diácono. Você vai Nenhum. me pôr na Vai porta correr. da sua igreja. e Vai acabar expulsar a igreja. todo mundo. Não entra, não entra. Então, logo eu não tenho cara de, Não, pelo amor de de Deus. diácono. Não dá Então, pra ser ninguém, se eu entrar na igreja hoje, o cara jamais pode imaginar se ele é um homem bíblico. É. Tá certo? Esse homem é um bispo. Dá Tá pra certo? ver. Não, dá pra... O bispo. Ele passa a a função do imagem. bispo? A função do bispo é um presbítero. Presbítero. Um superintendente É, exato. da igreja. Exatamente. Tem lá o É apóstolo, isso a aí. figura apostólica. Sim. E quero até dar uma quebradinha aqui né? Nós não podemos, muitas pessoas, até ver isso como em muitas pessoas, não Sim. aqui o caso, Uhum. tem aqui uma falsa humildade, dizer eu não sou isso. Sim, isso é errado Aí você também. lê, Exato. a iniciação da carta de Efésios. Eu, Paulo, Apóstolo. 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 Então ele se define como apóstolo. Quão E aonde- sublime é, né? Exatamente. Então, é o caso. Você tem que ter convicção do que você é em Cristo. Exato. Amém. Exato. Você tem que saber o seu lugar no corpo. Amém. E a espinha dorsal do verdadeiro evangelho é Legal. a visão apostólica. Por A quê? igreja é apostólica. Por quê? A igreja é E apostólica. não romanizado. Porque se você não reconhece os 5 ministérios, você não sabe, a igreja não sabe onde está, não sabe aonde está indo e não sabe onde está levando o povo. Então, o líder não sabe. Você pergunta para muitos pastores, que se denominam pastor, porque tem cara que tem cara de pastor, tem chamado de Chamado, pastor, mas exato. não é pastor. Exato. É. Isso mesmo. Por quê? Porque não aperfeiçoou o seu ministério de pastor. Não desenvolveu Desenvolveu o o seu dom. ministério. Não teve paciência, né? E outros receberam um dom, a palavra do conhecimento, montou uma igreja e fundamentou a sua igreja em cima de um dom. Exato. E aí tem milhares delas por aí, É verdade. não é? Que não pode passar de 100. Se passar de 100, vira uma torre de Babel. Não, eles não conseguem passar de 100, nem conseguem. Se chegar a 150, desmancha. Começa tudo de novo, que vira divisão, subdivisão. É as chamadas denominadas. Sim. Né? Fruto, divisão, subdivisões, uma Exato. série de coisas. O concílio de Nicéia foi quando? 325. 325. Pois é. Aí a igreja, mataram a igreja ali. Uma falsa conversão de Sim. Constantino matou a igreja.
Ele engessou a igreja para ele. Engessou. Não, Ele criou aí para ele. nasce a Igreja Católica. Aí a Igreja Católica rouba De Jerusalém, a visão de a Jerusalém. visão de Jerusalém. Que Isso é é a visão verdade. apostólica. Sim. Então, tirou de nós. A visão apostólica é nossa. É a teologia da Então, substituição. Todas as pessoas que nasciam lá dentro eram chamadas a católica apostólica romana. Exato. Tá certo? Então, E quem sair disso... então eles tirou isso de nós. E a igreja, as igrejas tradicionais, você pode ver, tem pastor que é católico e não sabe. Muitos. Verdade. Muitos. Nossa. Ele é católico. Católico. Não sabe, Muitos. porque ele comunga Está dentro daquela linhagem. enraizado, né? Ele Enraizado. está ali um paramilitar, vamos dizer assim. Ele está num paralelo. Eu sei como funciona. Existem duas linhas. Eu na fui Bíblia. fariseu dos fariseus. Então, Eu sei como. existem duas linhas na Bíblia. Uma começa em Abel e termina em Canaã celestial. Outra começa em Caim e termina na grande Babilônia sendo destruída. Deus criando, o diabo destruindo. Deus criando e o diabo imitando. Você vai ver a linhagem dos bons reis, a linhagem dos péssimos reis. Então, nós vemos aí uma igreja. Eu tenho um livro meu que vou lançar, eu falo sobre o evangelho e os evangelhos. Esse sincretismo. Sim. Há um sincretismo muito forte. Calvinismo. Hoje, o cara, você pode chegar aí 4 horas da tarde no domingo, a internet está congestionada. Sim. E as chamadas denominadas, o cara, ele prega uma mensagem metodista no domingo, outra presbiteriana, outra testemunha de Jeová, e está cheio de literatura da igreja. Ah, Eles sim. mandam para a internet tudo. Sim. Então, o cara prega uma mensagem, ele não tem uma linha. Né? Existe as igrejas tradicionais que tem uma pobríssima demais. Eu não vou citar o nome, porque onde tem uma cidade, tem Bradesco, que é essa igreja, então é chamada cidade. Ih, meu pai. Então, aí o senhor me arruma confusão. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque não reconhece esse fundamento. Sim. Agora, a visão apostólica tem o mestre. Sim. O mestre. Esse cara, ele tem o chamado. Esses ministérios foi chamado por Cristo. Cristo chamou. Mas quem aperfeiçoou esses ministérios? O Espírito Santo. Sim. Porque cada ministério acompanha os dons espirituais, que aperfeiçoou o ministério. Exatamente. Então, o cara é obrigado a ser espiritual para poder conceber a unção ministerial que está sobre a cabeça dele. Exatamente. Está entendendo? Senão, ele pode até ser, mas não entende que é. Eu conheço muitos apóstolos. Malafaia é um apóstolo, mas ele não tem o entendimento do que ele é. Macedo, Né? no meu ponto de vista. Uhum. Eu já tenho... Sim, Divergente. mas algo que ele eu construiu. já tenho dificuldade de ver dessa forma. Marcelo. Já tenho dificuldade. Isso é um Sim. debate para outra. Pra outra. Eu não fiquei comendo sanduíche na escola teológica. Então, Pastor, não provoca. Fundamento e eu debato com qualquer um. Eu não tenho vergonha nem medo, não. Já passei da idade de ter medo. Medo é uma oração contrária. Aquilo que eu temia me aconteceu. Exato. E eu sou acostumado a bater em mim. Eu sou um calango. Bom, eu sou posso um falar bicho do deserto. com Todo propriedade. bicho que é preparado no deserto tem um couro grosso. Eu sou Eu preparado. aguento. Você pode falar com Só propriedade. um pouquinho. Pode passar o horário aí por minha conta. Ai, que benção, ai, que maravilha, né, mano? Amoleceu o coração do homem, glória. Vamos lá. Que maravilha. Isso. Então, esses chamados, você nasce com esse chamado. Exato. Se você opta pelo evangelho para servir a Deus, você já tem aquele chamado. Sim. Deus já escreveu você na cartilha apostólica Sim, dele, o chamado. antes da fundação do mundo. Exato. Então você Bem-vindo, obrigado. Exatamente. Tá aí. Então veja você, é só passar por essa figura aqui. Todos nós precisamos passar pelo mestre para ser ensinado. Sim. Não é professor de Bíblia. Não existe isso.
Não tem segredo de ensinar, basta ler. Exato. Se você lê um livro, você nem fala para mim do livro. Há algum segredo. Agora, o grande problema é isso. Professores ensinando e não mestres. Porque eles não reconhecem os mestres, não investem nos mestres. Não investe. A O igreja não mestre tem um investe. discernimento da palavra. É a revelação da palavra. Você olha para a palavra e aquela palavra ela te mostra as variantes. Todas. É uma coisa porque é pelo Espírito. É revelação pelo Espírito. Ela não é uma palavra seca quando o professor vai ensinar, ele vai ensinar letra. Não se limita só à gramática. No contexto literal. Só A Bíblia fala em 3 linguagens: literal, simbólica e alegórica. Então, essas linguagens passam a sobressair na vida desse mestre. Segundo, pastor, e vamos até, de maneira coloquial aqui, estabelecer esses ministérios de maneira prática. O pastor tem 2 ferramentas. Salmo 23, a vara e o meu cajado, para consolidação. Então, tem medidas. Não pode ter muita vara e nem muito cajado. É sob medida, para consolidar. Exato. Ele é o pedreiro. Ele é o pedreiro da obra. O evangelista é o homem dos dons espirituais. Então, o que vem é o basculante, que traz os tijolos para o pastor colocar. Não é? Isso, exatamente. A igreja tem que ter o evangelista. O profeta é aquele cara que, você vê, vez por outra, você vê um profeta pastoreando a igreja. Ele vai matar a igreja. Vai matar. Porque ele é profeta. Está em alta, inclusive. Ele não Está em alta. E tem o profeta em 2 vertentes. O dom da profecia. Não é? Dom da profecia. Paulo diz para Timóteo: você recebeu uma profecia e pela imposição das mãos dos presbíteros, você está consagrado. Então, nós, pela autoridade ministerial que nos é dada, podemos consagrar. E podemos até transferir a unção se o Pai determinar para nós. Foi o que Moisés fez, e é outro debate aqui, Números 10 da noite, na quarta-feira. Então, o apóstolo é aquela figura que ele tem uma porção de cada um desses, que é o camarada que ele reconhece o ministério, o fundamento de Cristo. Pronto, ele tem que ter fundamento. E o fundamento é Cristo, e não se pode colocar um outro fundamento. Em cima desse fundamento, ele trabalha. Você vê que não tem a doutrina de Cristo, tem a doutrina dos apóstolos. Tá certo? Quem deu a doutrina foi os apóstolos. Não é? Então, você vê, quando Paulo não andou com Cristo, e nem Lucas também. Mas Paulo eu recebi de Cristo meu ministério. O que também vos ensino. Por revelação ele recebeu. Ele esteve com Cristo. O glorificado. Entendeu? Ele esteve com Cristo e ele foi ensinado por Cristo. Então, quando ele volta, muitos anos depois que ele volta, no capítulo 15, ao Concílio dos Apóstolos. E ali, cerca de 14 eles anos. começam a orar. E começam a jejuar. O primeiro jejum, eles fizeram, você percebe, eles jejuaram. Jejuando e orando. Para saber. E hoje as igrejas não fazem isso. Não faz. Não faz. Para saber o que Deus tinha na vida deles. Hoje você paga um carnê para ser separado. O que Deus tinha na vida deles. Então, o Espírito Santo desce e diz: separe Paulo. Espírito Santo. Atos 13:2. E disse o Espírito Santo. Só isso. Não falou mais nada. Falou mais nada. E disse o Espírito Santo: paga a convenção. Não. Vota no fulano. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, me escolha Barnabé e Paulo. Pronto, não falou mais nada. Aí, eles querem saber para quê. Então, um outro jejum. Veja aqui. Sim, e eles orando, o outro jejum. Eles jejuam e oram de novo para saber. Assim, na terra como no céu. Né? Aí o Espírito Santo vem de novo e diz: me separe Paulo para a obra que eu tenho chamado. Aí segue Barnabé e Paulo. Exato. Não é Paulo e Barnabé. É Barnabé e Paulo. Quem introduz é Barnabé. Depois, Paulo assume a liderança. Assume. Ministerial.
ok? Versado em 3 línguas. Sim. Hebraico, é língua da religião Aramaico. monoteísta, o grego, a língua do verbo, do Falava, pensamento, da literatura, escrevia e o muito latim, bem. E o latim. a língua do poder. E também, o dominador. aramaico também. Então, quem tinha quem falava essa língua, podia falar as 8 línguas que falava Naquela região. Tá certo? Então, agora vamos lá para o ministério apostólico. Que houve aqui, eu estava ali. Estava suando, Então, frio. o apóstolo, primeiro, tem que ter convicção do que ele é e desenvolver o ministério apostólico. Qual é a função do apóstolo? Isso. A função do apóstolo é preparar líderes, trabalhar com a liderança, estabelecer liderança nos locais. Ele é um enviado de Deus para estabelecer a igreja. Isso é claro na Bíblia. Sendo presente ou ausente. Então, ele vai carta. ver nesse camarada o chamado dele. Você tem um chamado para mestre. E eu preciso que você esteja exercendo o seu ministério em tal região, porque lá precisamos de um mestre. Está entendendo? Sim. Aí, pastor, o que o pastor faz? Ele não vai abrir igreja. Não é do pastor abrir igreja. Ele não tem chamado para abrir igreja. Exato. Ele tem chamado para pastorear uma igreja debaixo de uma autoridade apostólica. Isso precisa ser bem estabelecido. Não é? Isso, o apóstolo, ele vai perceber, e o apóstolo aqui falou de maneira bem clara, né? Fez essa observação clara. Então, ele vai ver. Ele vai olhar e vai ver que o cara está se destacando como mestre. Ele reconhece aquele ministério, investe naquele ministério. Eu estou dizendo de maneira linear. Sim. Não é o que é feito hoje. Hoje, ninguém quer investir em ninguém. Uhum. Mas se você quer estabelecer uma igreja, você tem que investir. Uma igreja verdadeira, não é? Hoje em dia é muito difícil. Porque você tem, lá nos tempos de Jesus Cristo, já tinha 1.500 denominações. Agora, imagine hoje. Então, há um sincretismo muito grande que está aí impedindo esse desabrochar apostólico. Até porque a visão apostólica, para quem não viveu aquela época, quem desconhece a Bíblia, então é muito novo. É muito novo. Então, nós precisamos fomentar dentro das nossas igrejas. As igrejas estão sobre os entendendo melhor, né, pastor? Porque quando eu vou a algum lugar fazer um seminário nessa área, né, eu começo a falar das características desses ministérios, a pessoa diz, pastor, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Pastor, eu amo a palavra, eu amo ler, pastor. Nós temos uma igreja na cidade que já está copiando. O cara está ministrando, eu quero apostila, Está copiando. Eu sou um comedor de apostila, eu sou um comedor de Bíblia. Então, esse cara. Pastor, alguns anos atrás, hoje na cidade, já tem igreja histórica, eu não vou dar um nome aqui na cidade, que já copiou todo o modelo apostólico. Ela não é mais pentecostal. Ela já ingressou numa outra visão. Já mudou. Mas precisa completamente. Se realmente Exato. ser, é como vocês estavam dizendo agora. Tem a questão da moda, cara né? Que tem, isso, um cara que está funcionando. Eu conheço um cara, eu conheço vários nessa região aqui, né, que ele não sabe fazer um ó com um copo na mão. E não tem rebanho. E é apóstolo. O cara disse que é apóstolo. Meu Deus. Se autodenominou apóstolo. O pior de tudo, é o cara não ser e Deus cobra ele como se ele fosse. Sim. Esse é o pior. Tiago 3:1, né? Essa é o peso que ele vai carregar. Então, ele carrega um peso que não é dele. É mesmo que você comprou uma briga que não é sua. Eu não vou comprar a tua luta. Eu já tenho a minha. Exato. Você está entendendo? Eu tenho os meus Golias, os meus gigantes. Cada um tem sua prova. Agora, eu posso até te ensinar a derrubar o teu, mas eu não vou derrubar o seu. Vai lá. Você está entendendo? Agora, o que é complicado é que esses caras não se submetem. Eles não querem isso. Submissão hoje é um Se você assunto... falar para o cara, ele acha que vai dividir a igreja dele. Nós temos aqui homens de estirpe nobre,
Mas os caras acham, não, se ele vir pregar na minha igreja, Ele vai levar meu ele vai rebanho. levar meu rebanho. Tem medo. Entendeu? Tem Porque medo. tem uns que não respeitam a Tem ética. medo. É verdade. Não respeita a Tem ética. medo. Eu, se ensino o rebanho de alguém, eu disse, irmão, o que eu ensino na minha igreja, estou ensinando lá também. Desenvolvo o teu ministério lá. Então, essa ética precisa ser respeitada. Até Sim. porque Paulo fala sobre isso, a organização da igreja. Sim. Olha, não coloque lá, Paulo fala de maneira bem rasgada, né? Olha, você está vendo uma igreja ali, irmão? Não coloca uma do lado, não. Sim. Não é? Mas- Paulo não fala sobre isso? Mas Então, é um nós complicado, né? precisamos... né? Aqui hoje é O complicado. fato é que nós precisamos converter a igreja de novo. Salvar o salvo. Tem cara que vem atrás de mim e fala, irmão, quer aceitar Jesus hoje? O cara chega na minha igreja e fala, ô pastor, como é que eu faço aí? Você é pastor, irmão? Vamos ver. Você vem da onde? Você vem de Tessalônica de Beré. Mesmo. Passa no departamento pessoal, Meu troca por um de obreiro mais. Olha, dependendo de onde veio, Passa no DP, é bom nem pega uma receber. carteira de obreiro, Volte. e vamos pedalar de novo. Você Vamos parece começar que do zero. não Essa entendeu desconstrução tem que existir. ainda. Porque quebraram princípios. Sim. Você vê igrejas, aí você olha para obreiros, não, Não, você já quebrou tem tudo condição que nenhuma. existe. Tem condição Você precisa voltar. Você não pode ir para frente. Você vai se quebrar lá na frente. Tem condição nenhuma, né? Você vai encontrar um anjo lá na frente com a espada na mão, para ti. O meu bispo, está entrando muitos pastores aqui. Olha, esse tema eu acho que vai ter que voltar. Vai ter que voltar, porque Parte o dois. pastor Jefferson de Conchal acabou de entrar aqui. Será que a visão apostólica não se tornou híbrida, mudando sua identidade e enveredando por caminhos judaizantes? Eu acredito, De jeito nenhum. pastor Jefferson, que não. Meu amado, né? não tem nada a Eu acredito que não, até ver. porque Zero. quando o pessoal fala da questão, e isso tem me irritado um pouco, as igrejas judaizantes. Uhum. Vai lá, coloca o chofar, coloca não sei o quê, e o pessoal se irrita com isso. Mas e as igrejas romanizadas? Que até a CEI imita a igreja católica e ninguém nunca fala nada. As igrejas são tudo romanizadas, Deixa eu só... imitando dogmas da igreja católica. Está cheio. Nos Estados Não, Unidos se- hoje, muitas É porque eu amo igrejas, demais Israel. né? muitos pastores. Isso está no meu livro. Eu tenho peguei uma estatística americana que muitos pastores crentes estão voltando para a igreja católica. Porque a proximidade é muito grande. Por quê? Ah, Porque os grandes pastores americanos se tornaram popstar. Exato. Foram para as redes de televisão, E o padre está lá. quietinho, fazendo o trabalho dele. O padre está lá no... Como é que é o nome? No No confessionário. confessionário. E o Recebe- cara diz, poxa, eu ligo para a igreja católica, o padre me recebe, eu confesso todos os meus pecados. Ele ora para mim, Ele manda eu pagar lá uma penitência. uma taxinha, Sobre Ele sacerdote. descarrega. minha alma. Ele descarrega a alma lá no cara. Agora o pastor hoje tem que marcar com a secretária para ver E quando se ele vai conseguir, me né? atender. Se Se conseguir, conseguir. meu querido. Mas, Se pastor, conseguir. a secretária eu tenho lá na igreja. Ó, Aí, bispo, Defende a eu secretária. vou defender a minha aqui agora. E o pai dela tá aí. E aí o pai Não, dela? eu entendi o que você falou. Não é por esse Sim, caminho, sim, não. Não entendi. A Eu organização- entendi o que o não, senhor quis dizer. Não é pelo seu caminho. É inacessível, Agora eu vou né? explicar É inacessível. por quê. É inacessível. Por que isso? Eu defendo muito a visão apostólica. Os cultos e a liderança. Por quê? Um determinado pastor disse para um pastor, eu estava junto nessa reunião, ele falou, pastor, eu comprei um terreno para 5.000 crentes. Ele falou, mas quem é que vai Pastorear 5.000 esses crentes? 5.000 crentes. Vamos lá. Você vai entender o que eu quero dizer. 5.000 crentes. Ele falou, mas quem vai pastorear esses 5.000 crentes? Eu disse, eu. Falei, você está doido. Não consegue. É Você não vai possível, é conseguir. possível. Então, o chamado apostólico é bonito, é lindo por causa disso.
E a visão celular, o modelo dos 12, ela criou ferramentas. Não criou, quer dizer, Deus deu ferramentas a ela para poder dirimir todos esses problemas. Você lembra lá quando as gregas estavam aquela confusão com as hebreias e tal, estabeleceu lá os diáconos e tal. Então, a mesma coisa estava acontecendo. Por exemplo, você tem 200 membros na tua igreja, eu sou um membro. Você me visita hoje. Daqui 200 dias... O protótipo disso é Moisés. Se ninguém for atropelado, se ninguém ficar gripado, se não tiver um casamento no mês... O protótipo disso é Moisés, no deserto. Logístico, né? Separa Moisés. Moisés e Jetro. É o conselho do sogro. Isso, o conselho do para sogro. poder cuidar desse Jetro, né? É o Jetro. O Senão homem não é. falava face a face com Deus, mas teve que ouvir o Mas não sogro. dá para pastorear todo Agora, mundo. isso aconteceu no deserto. O deserto é o protótipo. Exatamente. Tava Juiz lá. de pequena causa. Exato. Né? Eles viram que Moisés estava se B.O. maior, você acabando. joga no peito do pai. Aí a lei do juiz de... Como tem muito pastor se suicidando e terminando, foi levantada uma pesquisa que a maioria termina o seu ministério esquerosado, acabado, psicologicamente, emocionalmente destruído, porque é impossível. sem cabelo. Ministério sorrindo. Sem cabelo. Sem cabelo é normal, tem jeito. Porque Pastor ainda tem um pouquinho, uma não voz. existe uma coisa mais maravilhosa. Eu estava ali ouvindo que eu tenho que carregar meu filho, levar ele para casa, né? Passo na igreja. Uma benção, essa é uma benção. Então, eu estava fazendo cócega, eu estava ali engasgado. Eu vi que o senhor estava Era passando uma mal. coisa Mas, que a gente é apaixonado pela Bíblia, pela palavra. É. Está entendendo, pastor? E ser pastor, ser evangelista, ser apóstolo, qualquer um desses um ministérios ministro de Deus. é né? gratificante, Gratificante. é maravilhoso. É sublime, né? É sublime. Né? Você vê o testemunho de Jeremias, daqui a pouco ele diz, eu não estou pedindo a morte, É. ele diz, eu não sei ficar sem isso. É. Sobe um fogo Essa é a vida pastoral de todo dia. Quanto o pastor falou, hoje eu vou entregar. Não, hoje eu vou entregar. Não profetizo mais. Não prego mais. Daqui a pouco está profetizando. Não foi à toa que Paulo, no final da sua carreira, combati o que? O mal combate? O bom combate. Combate o ruim, combate o bom combate. Terminei a carreira igual. Esse combate é E terminou gostoso, sozinho, hein? Só com o Lucas. Só Lucas está comigo. E era bom o combate. E era bom o Era combate. bom o combate. Lucas não era compatriota, era grego. Era grego. Todos me abandonaram. Todo mundo. Kiko foi para Dalmácia Crescente. Só Lucas Demas me está abandonou, comigo, amando o os presente exércitos, cego. né? Só Lucas está comigo aqui. O Latueiro, Alexandre Latueiro me causou muitos, mas Deus lhe Eu pague. tenho medo da hora que ele fala que o Senhor Que lhe o dê a Senhor- paz. Não, Tem um tema bom aí, ó. Só para Bom, esses dias eu encontrei com um pastor. E ele falou assim, ele estava pregando lá, ele falou assim, irmão, o Paulo entregou o cara na mão do capeta. Eu já entreguei Meu, olha um tema bom aqui, ó. Existem Alexandre Latoeiros do dia. Nossa, meu Deus, Essa dá para responder agora, Eu pastor. entreguei. Esse cara não leu a segunda carta. Ele não leu que Paulo se arrependeu, né? Ele se arrependeu, opa. mandou cuidar do menino, que o menino estava morrendo, porque ele lançou Aquela foi um momento de ira. Sim. entregou na mão. Inclusive, E o outro pastor, lá chamaram ele de careca e Exato. entregou os ursos em cima do garoto. o senhor, Que loucura! o senhor lembrou bem de algo? E nós estamos indo para o final aqui, pessoal. Senão a gente ficar 2 horas aqui, mas não dá. Cair até... Ô, meu bicho. Mas para a gente ir encerrando aqui, Eu te amo em Cristo. um abraço. Essa é uma aula para nós. Vamos aplaudir para ele. Valeu, mesmo. Café tá pago pela conta do Não, mas senhor. é verdade, ó. Esse é um dos caras que eu respeito muito. Sim, Sim, não, uma foi meu autoridade, professor. né? no Uma- professor, né? É uma voz abençoada aí. E para ir para o final, pastores, lembrando que o apóstolo Paulo, final da vida dele, 2 Coríntios 11, ele está desabafando. Uhum. Né, pastor? Ele vai estar gritando lá. Eu sei se são apóstolo ou não sou, então peraí. Se vocês são hebreu, eu também A minha sou. credencial Defende, tá Ah, aí. então tá aqui defende a minha o apostolado credencial. dele. Como é que eu não sou A apóstolo? credencial eu vou dar para você. Ali ele falo como fora de mim. Ficou irritado, é. porque Paulo, visivelmente, aquilo incomodava assim. Tanto que alguém já identifica, toda vez que eles não só coloca a identificação, Paulo, apóstolo. Quando ele escreve aos Filipenses, ele não diz apóstolo, ele fala Paulo, servo. Sim. Na igreja de Corinto problemática, ele dá a carteirada. Ele Paulo. carteirada. Toda vez que ele vai exortar, Paulo, apóstolo. Filipenses, Paulo, servo. Por quê?
era outro tipo. Então, a gente vê em 2 Coríntios 11, ele bem bravo, aí no 12 vem o espinho na carne para que ele desse uma baixadinha, né? Mas incomodava ele, sim, esse negócio. Eles não consideravam ele apóstolo, não é, pastor Leandro? Não, tinha. Porque para eles os apóstolos eram só os que andou com o Senhor. Atos 1, né? Exato. Aquela história. Só andou com o Senhor. E isso incomodou. Olha, foi uma benção, o pessoal ficou online até agora aqui. Tá? Tem gente entrando ainda. De Amparo está entrando, Luciano Portioli. Mas aí eu sabia que essa gracinha não ia passar batida, né? Mas tinha que ter um abençoado. O Luciano Portioli com a Jennifer, né? Tem um apóstolo entre vocês, Daniel. O apóstolo dos apóstolos. Eu sabia que ele ia fazer isso. Cristo, né? O Cristo está aqui mesmo. Mas você sabe que ele está fazendo essa graça aqui? Porque assim como aconteceu com o senhor, estava no lugar também, né? E me pediram para dobrar o joelho. Jogaram o chifre de carneiro com azeite na minha cabeça. Se eu não devia contar isso. Mas não estou sabendo disso não, Zero. E aí ele tá dando risada disso aí, né? É engraçado, hein, Luciano? Mas tá bom. Temos o chefe dos apóstolos. Temos o chefe aqui do Sinédrio. Pastor Jean, mas estamos indo para o final, porque senão aqui fica 3 horas. É bom estar aqui. Dá aí o seu parecer final, talvez a gente até volta para falar disso aí de novo e fala com o pessoal. Ela está pedindo de novo lá o tema. Queridos, amem o Senhor, ame o Senhor, ame o Senhor. O Senhor, ele é maravilhoso na nossa vida. Independente do que você faça, independente de qual é a função que você exerça, glorifique o Senhor. Uma coisa que eu gosto muito dentro da cultura judaica é que quando eles chegam na prova oral, né, ali nos seus 12, 13 anos de idade, o bar mitzvah e o bar mitzvah e tem o outro lá, que da menina. O bate baracá e bar baracá, né? Quando chega ali e eles não passam no teste na prova oral, existe uma ordem do rabino da seguinte forma: olha, o que você pode fazer agora é o seguinte: seja um excelente cidadão, pague os seus impostos, ande em dia com a sociedade, desenvolva o seu trabalho como um empresário, como empreendedor, como funcionário, como um bom filho, como um bom esposo. E você não tem o chamado rabínico para desenvolver isso, porém você tem as suas mitzvahs para cumprir. Sim. Então, seja um bom cidadão, tenha um bom caráter, dá menos trabalho possível para a sociedade aí. E é interessante isso porque Pedro, João, Mateus, todo esse pessoal aí, não passou nisso. Porque Pedro está pescando. Sim. Foi fazer o que sobrou para ele, pescar. Sim. E aí Jesus vai chamá-lo. Você se reprovou aqui, mas para mim você está aprovado. Aqui você passa. Aqui comigo eu posso fazer você um grande homem, um apóstolo dos apóstolos. Então ele trabalhou e viu o potencial. Eu não gosto muito dessa palavra potencial, não. Eu gosto de potência. Tem muita gente. Esse irmãozinho tem um potencial que é brincadeira. Irmão, sai do potencial, vira uma potência. Eu prefiro um cavalinho de potência do que você ter 1 milhão de potencial na vida. E não andar. Tem gente que está morrendo com potencial. Não, vira uma potência. E aí o que acontece muitas vezes, né? A pessoa fica falando, o pastor está matando meu chamado, o fulano está matando meu chamado, e ninguém me chama. Eu falo assim, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tivesse sido reprovado na maior escola rabínica, se você tiver o chamado, ele vai buscar você, cara. Vai buscar. Funciona isso desde o início. Amós, o boieiro. Está lá. Amós. Davi. Moisés. Os improváveis. Está lá. Então, olha, não se preocupe com o chamado, pelo amor de Deus, não se preocupe, cara. Se Deus tem um chamado para você, não tem homem na face da terra que vai impedir isso na sua vida. Maravilha. Quando você coloca uma pessoa, ou o seu pastor, ou o seu líder, que está impedindo o chamado de Deus na sua vida, você está colocando esse cara acima de Deus. Cara, não existe ninguém na face da terra que vai impedir. Se você tiver o chamado, ele vai buscar você. Você pode estar pescando, você pode estar no meio do mato, você pode estar em qualquer lugar, ele vai te chamar. Aí você fala para mim assim, nossa, mas que eu tenho uma vontade. Não, eu também tenho vontade para a Suíça, mas não fui. Vontade a gente tem mesmo. Na verdade, desejo a gente tem de monte, mas tem muita coisa que a gente tem desejo e não faz. Não é verdade?
Então, assim, ó, mas e se ninguém me chamar? É porque Deus não tem isso para você. Aquieta o coração, cara. Exato. E isso vai ser recompensado da melhor forma possível. É o que eu quero deixar para a turma aí. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. As horas já estourou. Hoje o pastor até cedeu mais para nós. Muita gente, obrigado pelo carinho. Pessoal que está no YouTube, Facebook, Instagram, depois vocês compartilham. Lembrando que vai ter o sorteio do livro aqui. Eu, o pastor Jonathan, Amém. vamos entregar aqui na rádio o livro. Já tem o do William, que é garantido, né? O livro dele garantido. O do Gustavo também veio hoje, já vai ganhar o livro dele também. E aí o pessoal vai ser sorteado aqui ao vivo nesse podcast nosso aqui, Amém. abençoado, tá? Então, as horas avançou, pessoal, nós estamos encerrando. É o seguinte, antes do pastor Levac dar também ali a última consideração dele, o merchan deve ser feito para que o programa consiga viver, pastor, porque nós vivemos de donativo aqui. É isso aí. Né? E o merchan é o de pontos, funilaria e pintura, o melhor dos melhores. Os melhores, que põem a mão no carro e funciona. Fica lindo, eu falo, porque meu carro saiu de lá e ficou lindo. E estava acabado o bichinho. Né? Tá aí de ponte, funilaria. Os meninos são espetaculares. Ministério Pastoral do Carro. Isso daí. Também apoiando conosco o consórcio de imóveis Magalu, Magazine Luiza, nos apoiando. Quer comprar sua casa, terreno, apartamento? Vai no consórcio, sai de financiamento. Faz um planejamento aí, Magazine Luiza nos apoiando. Também temos, é claro, a viagem para Israel. Dezembro de 2023, fechou já o pacote, mas dezembro de 2024 está aberto. Já vendemos 8 passagens para dezembro de 2024. Então, esse pacote aí até junho está fechado também. Então, corra para participar dessa viagem, andar comigo lá em Jerusalém, no Egito, e tem um estudo bíblico legal lá. Pastor Jonatas, vamos lá agora. Amém. É com o senhor. Glória a Deus. Programa abençoado. Deus abençoe todos vocês. Apóstolo Jean, que honra. Obrigado, viu? Prazer é meu, pastor. Glória a Deus. Bispo, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, bispo. Pegando um gancho aqui no que o apóstolo deixou, Homem abençoado. quando esse chamado chegar até Forte, você, hein? você vai saber que é o tempo de você queimar as carroças. Meu, É isso. né? Vocês estão inspirados, hein? Quando o chamado te encontra, você não quer saber de mais nada. Meu Deus. Você larga tudo e vai. É isso. Deus abençoe vocês. Então, olha que privilégio. Os pastores vão estar orando por vocês agora. Por todo mundo aí na rádio, que ficou até agora. Vocês que estão online, apresenta aí ao Senhor um pedido de oração. O nosso pastor Jean vai estar orando aqui agora. Amém? Amém. Apresenta todo mundo aí em nome de Jesus. Amém. Pai, querido Deus, obrigado Oh, meu Deus. por nos dar Aleluia. a oportunidade de comunicar o Glória, Evangelho glória. através dessas ondas sonoras, Sim, através, meu Deus. ó Deus, dessa tecnologia que chegou na nossa mão Glória, nesse tempo. glória. Ó Pai, dentro deste calendário bíblico que nós estamos vivendo, o mês de Sivan, é o mês da comunicação, por isso que o Teu Espírito foi derramado justamente neste mês, para que o Evangelho fosse propagado Glória por a toda a Deus. terra. Aleluia. Então, ó Deus, o Senhor nos dá essa oportunidade de continuar cumprindo o propósito sobre a Sobre as suas terra. famílias. Existem pessoas, ó Pai, que estão ouvindo esta mensagem, Visita, e a Tua palavra diz Sim, que a fé vem pelo ouvir. A Tua palavra Cura. também, Deuteronômio Do 6,4 diz: da doença. ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Glória. Ó Pai querido, que todos Em os nome de sentidos do Jesus. homem que foi contaminado, Pai, que foi Glória. destruído no Éden, Glória. possa ser restabelecido, Sim, meu restaurado Deus. pelo Aleluia. Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa, Glória Pai, a que Deus. esteve conosco em toda essa Em programação. nome de Jesus. Visita, Pai, este lar, esta casa. Existem Glória a pessoas Deus. aqui que talvez existem situações, ó Pai, que precisam ser destravadas. Sim, meu Deus. Pessoas que precisam de milagres, Sim. sinais, prodígios. O Senhor sabe, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Em nome de Alcance Jesus. essas vidas com o teu favor, Sim, com o teu Glória a milagre, Deus. com a tua bondade, que sempre o Senhor nos chegue diante de nós. Ó Pai, nós queremos abençoar esta casa, esta Em família. nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Forte abraço, queridos. Deus Quarta-feira retornaremos aqui com outro tema, ou esse mesmo, se assim vocês preferirem, tá? Mandando um abraço final para o pastor Jefferson, de Adepto Consórcio, deixou o comentário dele aqui, mas não vai dar mais tempo da gente continuar, tá bom, meu querido pastor? Mas a gente pode trazer de volta. E o senhor também é convidado para vir aqui um dia, vai ser uma grande honra. Forte abraço a todos. Obrigado, nosso sonoplasta. Abençoado, William. Deus te abençoe, nosso homem da técnica. Gustavo, que veio aqui hoje pela primeira vez na rádio.
que tem um menino que tem um grande chamado de Deus e está ali para continuar a jornada. Dá um Amém. abraço aí, Gustavo. Pastor, eu gostaria de pedir que todos orassem pelo meu pai, que ele vai fazer uma cirurgia amanhã, Verdade. vai retirar um tumor no intestino. Glória. Ele já fez uma faz uns 3 anos, de 21 centímetros ele tirou o tumor, mas dessa vez a gente está assistindo só o lugar que era delicado. Delicado. Mas vai ser mais um milagre. Amém. Seja curado em nome de Jesus. E mandar um abraço para minha esposa, Tainá, Um abraço para para minha Heleninha. princesinha, Heleninha, Exato. para toda a minha família. Glória a Deus. Pastor, quer Para orar por todos da ele? nossa igreja. Oramos. Tá bom. Oramos, né? A Bíblia diz que quando dois concordaram acerca de qualquer Aleluia. coisa na terra, será concordado Glória a nos céus. Deus. Amém. Glória a Nós Deus. oramos, quem realiza milagres é o Senhor. Ele não Aleluia. mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós oramos para que esse milagre aconteça. Aleluia. Pai, todas as Em coisas nome de pertencem ao Jesus, Senhor, a cura, o Sim, poder, Meu tudo Deus. pertence, tudo vem de Ti. Estende Nós as não tuas temos mãos, nada, Pai. Alcança. mas nós temos a Tua graça e a Glória Tua a Deus. misericórdia, Pai. Tudo que Em nome temos, de Jesus. entregamos a Ti. Cura o Fábio. E Pai. colocamos agora diante do Senhor, ó Pai, Pai essa do situação, Gustavo. o Pai do Gustavo. Amanhã O Senhor seja venha difícil. fazer algo Mas o Senhor é o Deus que cura. extraordinário sobre a Aleluia. vida deles. Ó Glória. Deus, nós sabemos que o Senhor Visita, tem poder para fazer isso. O para Senhor a é o glória do Deus Todo-Poderoso. nosso, Pai. Então, nós queremos que o Senhor manifeste essa cura, Sim, Pai, meu Deus. sobre este corpo físico, sobre a vida dele. Em Também nome de abençoa a Jesus. vida dos médicos, de todo o Em corpo nome médico, de de enfermagem, que estarão ali Glória presentes a naquele Deus. local. Guarda a vida deste Em homem, ó nome Pai, de Jesus. em nome de Jesus Cristo. E corpo, seja estabelecido a cura em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Olha, pessoal, até essas horas da noite, bastante gente aqui presente. Glória a Deus. Forte abraço a todos. Até